Eu acho que eu não terminei. Eu vou lá e vou dar mais machadadas naquelas pessoas que eu já matei. Feliz Dia das Mães, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a família Moore e os assassinatos de Villisca. Como sempre, antes de começar, eu tenho que indicar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são morte de criança, mortes violentas, pedofilia, muita fofoca também. Esse caso ele é muito bagunçado, a gente acaba focando bem menos no crime e mais nas pessoas que podem estar envolvidas no crime, porque, como eu disse, é um mistério. Bom, tudo aconteceu na cidadezinha de Villisca, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, no ano de 1912. Josiah Moore e a sua esposa Sarah eram casados há 13 anos. Eles viviam uma vida bem confortável e tinham 4 filhos. Herman, de 11 anos, Catherine, de 10 anos, Boyd, de 7 anos e Paul, de 5 anos de idade. Eles frequentavam a igreja presbiteriana, eram considerados uma família muito amigável e muito respeitada na sua comunidade. Sarah, de 39 anos, era dona de casa e Joe, ou Josiah, de 43 anos, trabalhava como empresário, investindo em empresas de produção de maquinário para agricultura. Eles também aparentemente tinham uma pequena fazendinha no seu quintal com vários animais. A gente já vai falar mais sobre os animais. No dia 9 de junho de 1912 era domingo e a família foi à igreja. Na verdade, eles passaram o dia todo na igreja. Naquele dia aconteceu um evento especial para as crianças, na qual a Catherine passou a tarde se divertindo com as suas amiguinhas, Ina May e Lina Stillinger. As duas eram irmãs. Catherine estava muito animada porque ela chamou as duas amigas, a Ina May e a Lina, para dormir na sua casa naquela noite. O Josiah avisou a irmã mais velha das meninas que estaria tudo bem e que elas poderiam dormir lá na casa deles, que não seria problema nenhum. E assim as duas meninas saíram da igreja acompanhadas pela família Moore por volta das 9h30 da noite. A Ina tinha 11 anos de idade e a Lina tinha 12 anos de idade. A casa ficava bem perto da igreja, então eles foram a pé mesmo e logo chegaram em casa rapidinho. Foi isso. Essa foi a última vez que alguém viu a família Moore, assim como as irmãs Stillinger, vivos. Na manhã seguinte, uma vizinha percebeu que a família não acordou. Já passava das 7 da manhã, a casa continuava silenciosa, o que não era normal com 6 crianças lá dentro. Além disso, a família tinha um estábulo, tinha galinhas, cavalos e outros animais que precisavam ser alimentados e ninguém acordou para alimentá-los. A vizinha bateu a porta algumas vezes, mas ninguém respondia, então ela tomou a liberdade de alimentar os animais e decidiu telefonar para o irmão do Josiah, Ross. O irmão foi até lá, mas ele não fez muita coisa diferente. Ele bateu nas janelas, bateu nas portas, viu que ninguém respondia mesmo. Muitas das cortinas estavam fechadas, então ele também não conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. Então decidiu usar a sua chave reserva para entrar na casa. Ele não precisou andar muito para perceber que algo terrível havia acontecido. Ross viu 2 corpos em uma cama no primeiro andar e saiu de lá correndo, ordenando que a vizinha ligasse para o xerife. Mas a cidade de Villisca não tinha um xerife, tinha apenas um marechal, que era na verdade um carpinteiro que foi considerado confiável o suficiente para receber essa autoridade. Sim, porque a cidade era muito pequena, então eles não tinham delegacia, eles não tinham nada disso. Raramente ocorria um crime na cidade, então eles só precisavam mesmo de alguém que mantivesse a ordem. Raramente ocorria um assassinato, e se fosse necessário, esse cara, o marechal, telefonaria para a delegacia da cidade vizinha. Então era isso que ia acontecer. Acredita-se que os corpos que o Ross viu no andar de baixo da casa eram os da Lina e da Ina. 2 meninas dormiram naquela sala, já que não havia cama para todo mundo no andar de cima. Todos os membros da família Moore estavam no andar de cima. Era uma cena horrorosa. Todos os rostos, por algum motivo, haviam sido cobertos por roupas da família. Debaixo dessas roupas era possível determinar que todos foram mortos por pancadas violentas
na cabeça. Nenhum dos membros da família parecia ter sido capaz de se defender de maneira nenhuma. A arma do crime, o machado que pertencia à família, ainda estava na casa, e o Ross se lembrava de tê-lo visto encostado na parede no quarto onde as irmãs Stillinger foram encontradas. E a gente já vai falar porque ele se lembra de ter visto o machado lá. Bom, o marechal carpinteiro chegou por volta das 8h30 da manhã. 2 médicos também vieram avaliar os ferimentos, assim como o ministro da igreja presbiteriana, para que os corpos fossem abençoados, né? Principalmente as crianças. Eu não sei como é que a igreja presbiteriana acredita que é o pós-morte, mas ele foi até lá para fazer o que deveria ser feito. Não demorou muito tempo para que a vizinhança soubesse o que aconteceu e grupos de fofoqueiros começaram a aparecer. O carpinteiro tentou manter as pessoas fora da casa, mas muita gente entrou lá naquele dia e é por isso que a gente fala que o Ross se lembra de ter visto o machado encostado na parede da casa, porque essas pessoas mexeram no machado. Depois de determinar que todos realmente estavam mortos, nenhuma daquelas pessoas poderia ser salva de maneira nenhuma, os médicos e o marechal foram juntos entrar em contato com a delegacia e deixaram a casa vazia, sem ninguém para guardar o lugar. Um jovem foi chamado para ficar de olho, mas ele não tinha autoridade, ele não era forte, ele não podia fazer nada para conter a multidão. As pessoas entravam e saíam da casa livremente, querendo ver corpos, tocando nos corpos, carregando o machado ensanguentado pela casa, roubando objetos e até partes dos corpos. Sem a menor consideração pelos falecidos, né? Nada. Até hoje, existem fragmentos de ossos e brinquedos das crianças e objetos aleatórios que ninguém sabe onde foram parar porque as pessoas simplesmente roubaram da cena e levaram pra casa. Assim. A única coisa boa nessa comoção foi que muitos vizinhos saíram pelas ruas procurando pelo assassino, dizendo que a pessoa ainda devia estar suja de sangue vagando pela cidade, mas não, eles não encontraram ninguém sujo de sangue vagando pela cidade. Por volta do meio-dia, o xerife do condado apareceu e finalmente a multidão foi contida. Lembrando que nós estamos em 1912, então não havia regras para investigações criminais, nem ciência forense, nada disso. As pessoas faziam o que julgavam ser mais sensato e procuravam criminosos se baseando mais em testemunhos e provas físicas, né? Provas visíveis a olho nu. Bom, como todo lugar foi destruído por pessoas aleatórias, o xerife ele contava com relatos dos médicos, do marechal, da vizinha e do Ross, o irmão do Josiah, para descobrir o que aconteceu. Os médicos estimaram que as mortes haviam ocorrido 8 ou 9 horas antes de serem encontrados, por volta da meia-noite daquele dia. Um fotógrafo também foi chamado para registrar toda a cena antes que mais pessoas invadissem a casa, o que foi útil no início da investigação, mas com o tempo essas fotos se perderam. E hoje em dia a gente não sabe onde elas estão, nem onde elas foram parar. E também o fotógrafo chegou depois da multidão atacar a casa. Então, tem muitas coisas que a gente vai falar sobre, falando sobre a cena do crime no geral, que pode ter sido o assassino que fez, ou pode ter sido a multidão. Entrou na casa e bagunçou com tudo, a gente não sabe. Os corpos das meninas e da Sarah foram os primeiros a serem analisados pelos médicos ali mesmo na casa, porque o xerife acreditava que havia sido um crime sexual. Um homem que entrou na casa e atacou o Josiah, assim como seus filhos, para poder se aproveitar da Sarah e das meninas. Ele achava isso principalmente porque uma das meninas, uma das irmãs Stillinger, a Lina, estava seminua, com a camisola puxada na direção do peito, e o seu corpo também parecia ser o único que foi movido na cama, como se o assassino tivesse puxado ela pelos pés, e aí a camisola dela se levantou, sabe? Pode realmente indicar que houve a tentativa de abuso sexual. Porém, não havia sinal nenhum de violência sexual nos corpos de nenhuma das meninas, nem da Sarah. Sem nenhuma outra pista em mente, cães farejadores foram levados até a casa. Mais uma vez, como a cidade não tinha nada disso, os cães tiveram que vir de outra cidade, e eles chegaram por volta das 8h30 da noite daquele mesmo dia 10. Eles deveriam farejar a casa e ver se havia uma trilha de cheiro, qualquer coisa que talvez levaria até a casa do assassino, ou pelo menos daria uma ideia da direção na qual ele foi depois de cometer o crime. Os cães saíram pela porta da frente, seguindo o cheiro, porém chegaram ali e congelaram porque havia mais de 200 pessoas observando a casa. Uma parede de pessoas, o que obviamente
deixou os cães meio confusos. E sim, o assassino poderia estar entre essas 200 pessoas. A gente já vai falar nessa possibilidade, mas não tem como ter certeza. Bom, depois que as pessoas abriram caminho e os cães cheiraram em volta pra ter certeza que nenhuma daquelas pessoas tinha cheiro de sangue, né? Ou o cheiro que eles sentiram lá dentro. Os cães seguiram até um rio que ficava por perto e pararam no rio. Mais de um cão fez isso em vezes diferentes, então isso indica que sim, o assassino foi até o rio, provavelmente para se limpar. Foi só aí, por volta da meia-noite do dia 10 de junho, 24 horas depois da sua morte, que os corpos puderam ser tirados daquelas camas e levados para a casa funerária local, onde estariam mais seguros. Na manhã de terça-feira, dia 11, um policial com treinamento para analisar cenas de crime chegou à cidade, mas ele disse que nunca havia analisado uma cena tão bagunçada e tão violenta, então ele precisava de ajuda. Um outro profissional foi chamado, mas na viagem a caminho de Walisca, ele ficou bêbado. Então eles tiveram que esperar ele se recuperar da bebedeira para trabalhar. E aí a investigação pôde continuar. Esse homem coletou as impressões digitais de todas as vítimas, assim ele poderia destacar aquelas que não pertencessem à família, né? Mas, como vocês devem imaginar, havia muitas impressões digitais, tanto no machado, como nas maçanetas da casa, como em qualquer outra coisa, qualquer objeto, porque uma multidão invadiu a casa durante todo o dia 10, né? Então não serviu pra muita coisa. Esse especialista também notou que havia na cozinha um prato de comida e uma panela com água suja de sangue, indicando que o assassino poderia ter decidido comer alguma coisa depois dos crimes e ele chegou a, lavar a mão numa panela de água pra comer, mas desistiu por algum motivo. Tinha também uma fatia de bacon, e eu não sei se dá pra chamar isso de uma fatia de bacon, porque era 900 gramas de bacon, enrolados em uma toalha de prato, que foi deixada no quarto onde as meninas, as irmãs Sillinger, dormiam. E havia outro pedaço de bacon do mesmo tamanho no cooler da cozinha, né? Caixa de gelo, né? Porque não tinha geladeira, mas tinha gelo. E tinha outro pedaço de bacon do mesmo tamanho nessa caixa de gelo. Então acredita-se que talvez o assassino estivesse planejando roubar o bacon e desistiu. Se ele tinha algum outro motivo para deixar o bacon na sala onde as meninas estavam dormindo, a gente não sabe. Outra coisa que eles notaram é que todos os espelhos da casa estavam cobertos por peças de roupa. O assassino parecia ter decidido cobrir todas as janelas que não tinham cortinas, também com roupas da família. E eles sabem que nas janelas foi o assassino quem cobriu, que eram roupas rasgadas, roupas que foram destruídas. E a família não faria isso só pra ter privacidade à noite, era destruir um pedaço de roupa. Mas nos espelhos, pelo que eu entendi, poderia ser só uma superstição da família, assim, sabe? Vamos cobrir os espelhos na hora de dormir, mas a gente não tem certeza. Os médicos, assim como os especialistas, determinaram que as duas irmãs Sillinger foram mortas primeiro. Depois disso, o assassino subiu as escadas e atacou os membros da família Moore nessa ordem: Josiah, Sarah, Herman, Boyd e Paul, que dormiam na mesma cama, e a Catherine. E depois que terminou de atacar as crianças e cobrir os seus rostos com peças de roupa, o assassino voltou pro quarto do Josiah e da Sarah e os atacou mais uma vez, com mais violência, o que indica que ele queria aproveitar a liberdade daquele momento, que ele estava se divertindo com aquilo. Ele pensou, eu acho que eu não terminei, eu vou lá e vou dar mais machadadas naquelas pessoas que eu já matei. O teto de todos os quartos continham marcas de machado, indicando que o criminoso esticou os braços o mais alto possível para atacar com o máximo de força e velocidade. Também indica que ele era um homem alto e muito forte, e considerando a precisão das machadadas, foi muita violência mesmo. E ele não tinha pressa de sair da casa. Acredita-se que ele lavou as mãos na cozinha, fez o prato de comida, mas provavelmente precisou sair correndo por volta das 4 ou 5 da manhã, antes do sol nascer, para dar tempo de se lavar no rio e voltar para casa, ou então pegar um trem antes que alguém encontrasse os corpos. Muitos acreditam também que ele poderia estar planejando sair da cidade de trem, como eu disse, primeiro trem da manhã, saiu com pressa no horário do primeiro trem, que eu acho que é por volta das 5 da manhã, a gente já vai falar sobre isso também. Porém, a principal questão aqui é que todas as portas e janelas da casa estavam trancadas. É possível que o criminoso tenha encontrado as chaves da casa e trancado a porta ao sair, mas isso não responde como ele entrou
na casa? Ninguém sabe. A principal teoria é de que ele entrou na casa enquanto a família estava na igreja, já que eles não tinham o hábito de trancar a porta quando iam à igreja, já que quase toda a comunidade frequentava a mesma igreja. Ou seja, o criminoso pode ter entrado e se escondido e esperado para atacar quando todos já estivessem dormindo. Mas também existe a possibilidade da família ter ido dormir com as portas destrancadas e o assassino decidiu trancá-las ao sair. Assim demoraria mais para alguém encontrar os corpos. Os irmãos do Josiah, Ross e Charles foram os primeiros a falar com a polícia sobre isso e eles declararam que ele jamais faria isso e ele nunca esquecia de trancar as portas à noite. Eles acreditavam que o criminoso entrou durante a missa de domingo, quando as portas poderiam estar destrancadas e a maior parte da comunidade estava na igreja, então ninguém viu o cara invadindo a casa. No dia 12 de junho de 1912, um velório ocorreu naquela mesma igreja frequentada pela família. A cidade inteira, mais de 1.000 pessoas compareceram ao evento e a Guarda Nacional teve que ser chamada para controlar a multidão. Mais uma vez, muitas pessoas não viam isso como um assassinato, a morte de várias crianças, né, um crime, uma tragédia, mas sim como um evento, fofoca. Pois é, mas as investigações continuavam e as testemunhas foram chamadas novamente para dar o seu relato ao xerife. Colegas de trabalho do Josiah também foram chamados, qualquer um que pudesse saber de um provável suspeito ou ser um provável suspeito. Bom, o primeiro nome que surgiu foi de um homem chamado Sam Moya, que não gostava do Josiah e vivia dizendo que o mataria, porque aparentemente tinha muita inveja do cara, mas ele tinha um álibi e foi inocentado. Depois disso, um outro vizinho da família disse que pôde ouvir algo como 2 homens se comunicando por sinais naquela noite. Em pequenos intervalos de tempo, parecia que 2 vozes se comunicavam imitando buzinas ou algo assim, fazendo barulhos. Pelo que eu entendi, era tipo sons de buzina. Ficou meio confuso pra mim, porque, né, tive que ler isso em inglês pra determinar como assim som de buzina. Também não sei. Mas esse vizinho disse que caiu no sono por volta das 11 da noite, quando tudo ficou silencioso de novo. Depois disso, então, várias entrevistas aconteceram e ninguém sabia o que aconteceu. Mas fofocas começaram a circular e mais suspeitos começaram a surgir. J. H. Bartlett era um homem conhecido na comunidade por ser muito violento e agressivo. Ele trabalhava como sapateiro e havia sido acusado 2 anos antes de invadir a casa do padeiro e destruir as suas roupas com uma faca de cozinha. Sim, é uma cidade pequena, sabe? Tem o sapateiro e tem o padeiro e os 2 estavam aparentemente querendo casar com a mesma mulher, então por isso o sapateiro destruiu as roupas do padeiro. Não havia nenhuma evidência real contra o Sr. Bartlett, o sapateiro, nem nesse caso do padeiro e nem no caso da família Moore, então ele foi liberado, era só fofoca mesmo. Outro suspeito era um homem chamado Andy Sawyer, um homem que trabalhava com jardinagem, sabia usar um machado com incrível precisão. Quando os crimes ocorreram, ele ficou muito animado, dizendo para todo mundo que estava em Villisca naquela noite. Ele também parecia ter criado um mapa mental da cidade, especificando a melhor rota que o assassino poderia tomar para sair da cidade antes dos corpos serem encontrados. Foi o chefe dele quem o acusou, e o Andy foi entrevistado pela polícia, o que o deixou tão assustado que ele se demitiu e voltou para casa em outro estado, na Dakota do Norte. O cara ficou tão assustado que fugiu. E ele foi interrogado mais uma vez, alguns anos depois, e ele não estava nem na cidade de Villisca na noite dos crimes, era tudo mentira, ele só fazia aquilo para chamar atenção mesmo. O próximo a ser acusado foi Frank F. Jones, o senador do estado de Iowa e ex-chefe do Josiah. A fofoca aqui era que a empresa do Josiah roubou muitos clientes do Frank. Além disso, muitos achavam que a nora do Frank estava tendo um caso com o Josiah, e isso, na época, era um ótimo motivo para assassinar alguém. Honra. Frank aparentemente era uma das pessoas presentes na casa durante as investigações, mas os irmãos do Josiah confirmaram que ele foi muito educado, que ele nunca interferiu com as investigações, que ele até se ofereceu para pagar pelos custos dos cães farejadores. Isso fez a família confiar nele, porém, eu pensei aqui que seria uma ótima maneira de limpar a sua consciência. Principalmente se você sabe que foi você que assassinou aquela família, dar dinheiro
pra eles, pra dizer que você está ajudando com as investigações. Pode ser uma maneira de limpar a sua consciência, né? E também de tentar parecer mais inocente. Bom, não havia nenhuma evidência contra ele também, e a realidade aqui, gente, é que não tinha evidências reais contra ninguém. Não havia evidências físicas aqui, não. A casa foi destruída, não tinha nada. Muitas pessoas achavam que era o Frank, e até hoje ele é um dos principais suspeitos. Como ele tinha muito dinheiro, a fofoca evoluiu, e aí agora a teoria é de que ele pagou um profissional para assassinar a família. E um detetive do condado nomeou esse suposto assassino de aluguel como William Blake Mansfield. Ele era considerado suspeito de cometer outros assassinatos também usando um machado. Ele era suspeito de ter assassinado a própria família com um machado. E sim, a família do William foi atacada por alguém com um machado. Muito parecido com o caso da família Moore, todos os espelhos daquela casa também foram cobertos por peças de roupa. Mas bom, em 1916 ele foi investigado como principal suspeito, ele foi preso, porém pôde confirmar que estava no estado do Illinois, em outro estado, a trabalho naquela noite, então ele foi liberado. Não era ele. Em 1917, Reverendo George Jacqueline Kelly era um pastor que vivia em uma cidade vizinha, a Villisca. Ele era um homem considerado estranho, com um histórico de voyeurismo, e muitas mulheres e meninas relatavam ter sido abordadas por ele com convites para posar nua. O cara era bem estranho. Bom, naquele domingo, quando a família foi atacada, ele estava lá, na igreja, falando com as crianças. Não encontrei nenhum relato de coisas estranhas que podem ter acontecido com ele lá naquele domingo, naquele evento com as crianças. Mas o George passou a noite, aparentemente com o reverendo da cidade, foi para casa no trem das 5 da manhã. Naquela semana, ele enviou várias cartas para a família Moore, para os detetives e para o xerife querendo saber mais sobre o crime, que deixou todo mundo meio desconfortável. Um detetive respondeu a carta e o George escreveu de volta, insinuando que havia visto os crimes ocorrerem. Muita gente acha que ele só estava tentando chamar atenção e sendo idiota com a polícia, sabe? Mas gerou suspeitas, né? Se você tá dizendo que você viu os crimes acontecerem, vamos conversar sobre isso. Em 1917, ele foi internado em um hospital psiquiátrico por comportamento sexual impróprio e foi o que chamou a atenção das autoridades. Será que ele estava tentando atacar essas meninas e percebeu que as meninas não estavam sozinhas na casa e acabou assassinando toda a família? Bem estranho, né? Bom, ele foi julgado. Ele confessou o crime e depois ele retirou a sua confissão. O júri não conseguiu tomar uma decisão e no segundo julgamento ele foi considerado inocente. Mas o pessoal na época não viu essa possibilidade, principalmente porque ele era baixinho e não tinha muita força física. Ele não conseguiria atingir o teto da casa com o machado. Foi algo muito importante ali, né? O cara não tinha altura para fazer isso, então ele foi liberado. Existe também, última teoria aqui, um serial killer chamado Henry Lee Moore. Ele havia matado a sua família com um machado também e acreditava-se que ele usava os trens para se locomover de cidade em cidade, cometendo crimes no caminho. E Villisca tinha trilhos de trem, que era basicamente o ponto de encontro da cidade. Mas isso é tudo que eu tenho para vocês, pessoal. Continua um mistério que provavelmente nunca será solucionado, porque já faz 110 anos. O que vocês acham? Vocês têm alguma teoria? Me digam se vocês acham que foi um desses homens que eu mencionei aqui. O caso da família Moore, ele foi muito utilizado na nossa mídia. Por algum motivo, ele é usado para turismo na cidade de Villisca, filmes, histórias, livros, de todos os assassinatos que eu já relatei aqui no canal. Esse é um dos mais aproveitados, por assim dizer. A casa continua de pé, é possível visitá-la, é possível passar a noite nela, caçar fantasmas nela. Essa casa agora é tipo o ponto turístico da cidade, onde 8 pessoas foram assassinadas. Pois é isso.
pro vídeo de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, muito obrigada por deixar seu like, deixar seu comentário e por se inscrever no canal. Como sempre, se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix vai estar passando aqui embaixo, ou você pode mandar uma gorjeta pelo Valeu, ou você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, Sed e Gui, Kátia Soares e Ayumi Ogawa por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo do especial de Dia das Mães. Tchau!